Boa noite, estamos começando mais um Tribuna do Ramate. E começo já agradecendo pelos inscritos que temos no canal e por estarem assistindo. E eu também peço a vocês que divulguem nosso trabalho para os amigos, para os parentes, aderentes e por qualquer tipo de usuários que tenham acesso à internet com rede social. Vamos começar então hoje as notícias semanais da semana. E por favor, vamos começar pelo quadro Desvendando a Política. Por favor, meu editor, rode a vinheta. Voltando da vinheta, a notícia da manchete Desvendando Política é a seguinte: Toffoli anuncia os arquivos de pedidos de investigação contra Guedes e Campos Neto por offshores. Pedido de abertura partiu do senador Randolfo Rodrigues e do PDT para o ministro. Esta é uma atribuição exclusiva da PGR e que tampouco cabe ao Judiciário. O ministro do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, decidiu arquivar pedido de investigação contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre campanhas existentes no nome dos dois em offshores nas Ilhas Virgens Britânicas e no Panamá, conhecidos paraísos fiscais. Os negócios dos dois principais membros da equipe econômica foram divulgados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos conhecido como Pandora Papers. Tanto Campos Neto quanto Guedes já foram ao público dizer que não estão em situação de irregularidade e que a existência das empresas no exterior foi informada aos órgãos competentes. No caso, a Receita Federal e o próprio Banco Central. O pedido de abertura de uma investigação partiu do senador Randolfo Rodrigues, do Partido Rede e do PDT. Um processo separado com um pedido similar foi aberto pela Associação Brasileira de Economia e Democracia, a ABED. O desejo era que a Suprema Corte requisitasse ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a abertura das investigações. Os documentos sobre o caso, um sobre o Guedes e outro sobre Campos Neto, Toffoli escreveu que a Procuradoria-Geral da República detém privativamente a atribuição de promover a ação penal pública em face dos alegadores crimes praticados por autoridades com fora prerrogativa de função, caso de ministro do Estado. Assim, para o ministro, esta é uma atribuição exclusiva da PGR e que tampouco cabe ao Judiciário que solicite a abertura de investigação. Toffoli escreveu ainda que não cabe ao STF exercer juízo de valor sobre os fatos alegadamente criminosos. Não há como o Judiciário substituir a atividade, apontou num trecho dos documentos. Os despachos salientam que os requerentes podem apresentar a notícia de crime contra o ministro e o presidente do BC, o Banco Central, no caso, diretamente à Procuradoria-Geral da República, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se na atuação daquele órgão ou substituir o cidadão nesse encaminhamento. Aras determinou no início da semana a abertura de uma investigação preliminar sobre o caso. Ontem, em uma live com investidores, o ministro da Economia comentou espontaneamente sobre o caso pela primeira vez e disse que perdeu dinheiro quando entrou no governo, afirmação que já fez algumas vezes no passado e jornalista antes do Pandora Papers vir à tona. As offshores são legais, foram declaradas. Não houve movimentação para trazer o dinheiro do exterior, nem envio de dinheiro para o exterior desde que eu enviei o dinheiro em 2014 e 2015, disse Guedes ontem. Perdi muito dinheiro vindo aqui, exatamente para evitar problemas. Tudo que estava nas minhas mãos eu vendi a preço de investimento. Perdi muito mais do que o valor dessa companhia que está declarado no exterior. Ninguém faz nada de errado. Qualquer dinheiro que esteja já tem gestores independentes em jurisdições que não têm influência das minhas ações, continuou Guedes. Depois da decisão do STF, sua defesa enviou uma nota à imprensa dizendo que o arquivamento da ação perante ao STF é mais uma demonstração inequívoca de que não há ilegalidade em manter o veículo de investimentos no exterior. Os advogados do ministro também ressaltaram que tudo foi declarado à Receita e demais órgãos competentes, muito antes de Guedes ingressar no governo. Os documentos apresentados pela defesa da Procuradoria-Geral da República demonstram que, de forma clara, que o ministro se afastou da gestão da empresa que jamais se beneficiou, de qualquer forma ilícita, do cargo que ocupa, seguindo sempre as determinações da Comissão de Ética Pública, do Código de Conduta da Administração Federal e da Lei de Conflito de Interesses. Concluímos essa notícia e reforço mais uma vez que estamos agora torcendo para melhorias do nosso governo, que nossa população seja consciente das futuras eleições de 2022 e vamos torcer que o nosso atual presidente Jair Messias Bolsonaro, junto com seus ministros, estejam
com a sua suprema desenvoltura para fazer esse país, a nossa nação, nossa república, o nosso estado e maiúsculo Brasil seja um melhor lugar para nós morarmos. Agora vamos continuar com a próxima notícia. Bolsonaro promete acompanhar eleições em 2022 para evitar a sacanagem. Creio eu, como minha opinião pessoal, que eu, Itamar, o telespectador agora com opinião pessoal minha mesmo, que eu acho que interprete, quando ele falou o termo sacanagem, ele quis dizer que não haverá fraudes, pois é muito possível. Fraudes em vários sentidos, tanto do próprio cidadão, que pode ter seu voto comprado, como nas urnas eletrônicas podem haver uma adulteração, por isso que é importante ter o voto impresso. Mas voltando à notícia, funcionando já há um mês, a Comissão de Transparência das Eleições tem participação da sociedade civil e garante que o processo eleitoral é seguro. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, disse na última sexta-feira, 8, que vai acompanhar de perto a disputa eleitoral no próximo ano. O ano que vem tem eleições, vamos renovar, prestigiar quem fez um bom trabalho e renovar, onde ter certeza que não vai ter sacanagem nas eleições não. Convidar as Forças Armadas, nós aceitamos e vamos participar de todo o processo eleitoral. Vamos acabar com a suspeição, tudo quase que eu faço pelo parlamento, disse Bolsonaro. Voltou a dizer ainda que o Brasil foi salvo à beira do socialismo quando ele foi eleito em 2018 e deu a entender que esse processo poderia voltar caso ele deixe o poder. Vencemos, comentou. Estamos em liberdade, nós devemos preservá-la. Eu juro dentro das 4 linhas, alguns querem que eu saia fora delas, apesar de outros estarem jogando fora delas. Mas se eu sair fora, a gente já sabe como pode transformar o Brasil. Neste sábado, dia 9, a Comissão de Transparência das Eleições, criada pelo Tribunal Superior Eleitoral, completa um mês de funcionamento, anunciada em meio a um cenário de desconfiança na que tange a segurança das urnas eletrônicas brasileiras. O grupo foi instituído justamente com o objetivo de ampliar a lisura em todas as etapas de preparação e realização do processo eleitoral. Integrante da comissão, a coordenadora geral da Transparência Eleitoral do Brasil, Ana Cláudia Santana, considera positivo o trabalho feito até aqui. A comissão é marcada pelo diálogo, nós que representamos a sociedade civil, para a gente é uma abertura institucional muito importante, nesse esforço por uma maior transparência no processo eleitoral como um todo. Nesta semana nós fizemos a segunda reunião, desta vez presencial em Brasília, junto com a abertura dos ciclos democráticos de 2022. E também com a abertura dos códigos-fontes de urnas eletrônicas. Nessa reunião, a gente pode dialogar sobre um plano de ação específico elaborado pelo TSE, que está sendo avaliado por todos os membros da comissão. Ana Cláudia garante que as eleições são seguras e diz que a transparência sempre existiu, mas que o grande desafio, entretanto, é levar a informação para a população e combater as famosas fake news em torno do processo eleitoral. Ela criticou ainda o discurso de atores políticos que alegam serem alvo de fraudes nas urnas eletrônicas sem provas concretas. Ela é muito temerária, isso porque a utilização política desse discurso vai muito além do que efetivamente uma colaboração que a gente pode ter para a melhoria dos procedimentos já existentes. A gente entende que a utilização política desse discurso leva a uma deslegitimação do sistema. A partir do momento em que se planta uma sementinha no descredito do sistema eletrônico da votação, se manda uma mensagem direta de que não dá para acreditar no resultado da urna. Isso é muito complicado, principalmente em um tempo tão polarizado como o de agora, explicou. Ainda segundo a coordenadoria, é importante que a população participe de todo o processo eleitoral. Próximas notícias do Desvendando a Política é a seguinte: Bolsonaro sugere que está sendo chantageado para abrir mão do Mendonça no STF. O presidente Jair Bolsonaro sugeriu um evento na última sexta-feira, estar sofrendo chantagem para mudar de indicação de André Mendonça à vaga do STF. Apesar da denúncia, ele não disse que seriam os autores da chantagem e nem como ele estaria sendo ocorrida. Como temos um problema sério pela frente, eu que indiquei excepcional jurista, que é evangélico também para o Supremo, e tem correntes que ele não quer lá, quer impor. A gente resolve CPI, a gente resolve tudo, me dê a vaga do STF. Mendonça foi indicado em 13 de julho para a vaga da Suprema Corte deixada por Marco Aurélio Mello, há quase 3 meses, e aguarda que Davi Alcolumbre, presidente da Comissão da Constituição e Justiça do Senado, marque a sabatina. O parlamentar fala em falta de consenso interno para aprovação de Mendonça. Bolsonaro atribui a inflação política do Fique em Casa e descarta canetada para baixar o preço dos combustíveis.
Segundo o presidente, ele não tem controle sobre a estatal e não quer interferir nos valores por justificar que já houve congelamento dos preços no passado. O presidente Jair Bolsonaro ocupou novamente as medidas de isolamento contra o Covid-19 para justificar o aumento da inflação, que tem assustado o consumidor brasileiro. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a inflação atingiu o maior patamar nos últimos 27 anos e a previsão da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, é que o Brasil feche 2021 com a terceira maior alta entre as principais nações desenvolvidas e emergentes do mundo. O presidente disse que a situação é melhor que muitos países ricos. Um dos países que menos sofreu com a economia da pandemia fomos nós. A Inglaterra teve 300% do aumento do gasto, 200% em média da Europa. Alimentos lá estão em falta, não apenas a inflação. E o pessoal reclama aqui, mas é que estamos pagando aquela coisa de fica em casa e a economia a gente vê depois. Eu falei que não podia fazer isso, afirmou o presidente. Agora, minha opinião como apresentador do jornal. Não precisaria nem do presidente de uma nação igual a nossa falar que ficando em casa a economia desabate, porque todo mundo sabe que para movimentar a economia, cada um deve desempenhar o seu papel para a participação dessa economia, como agricultores, como cada setor da economia, como administradores de uma empresa, como os produtos de renda, porque querendo ou não o comércio e as atividades de obras e matéria-prima no Brasil são muito fundamentais para o nosso desenvolvimento econômico aqui. A gente tem mais mão de obras rurais do que... Nossa economia é mais rural do que tecnológica no Brasil, vamos dizer aqui, porque nós somos o celeiro do mundo. Mas voltando ao assunto, diante de um novo aumento no preço da gasolina e de críticas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o ex-presidiário, que acusou Bolsonaro de não conseguir se impor junto à Petrobras. O atual presidente da República se defendeu. Eu posso agora rasgar contratos? Como fica o Brasil perante o mundo? Questionou. Bolsonaro voltou a falar também de hipótese de haver crise no abastecimento de alimentos por conta da redução da produção de fertilizantes pela China. Reclamam do Brasil do aumento dos preços dos mantimentos, combustível. Ninguém faz isso porque quer. Eu não tenho poder sobre a Petrobras. Não vou na canetada congelar o preço do combustível. Muitos querem, mas já tivemos uma experiência de congelamento no passado. Claro que o atual presidente da República está se referindo ao Fernando Collor de Mello. Inclusive, minha família passou por esse problema financeiro do congelamento, mas graças a Deus nós demos a volta por cima. E essas foram as notícias de Desvendando a Política. Agora vamos para as notícias de Aconteceu no Mundo. Por favor, técnico, rode a vinheta. Voltando da notícia de Aconteceu no Mundo, Nobel da Paz premia jornalistas. Os jornalistas Maria Ressa das Filipinas e Dmitry Muratov da Rússia ganharam o Prêmio Nobel da Paz de 2021 por seus esforços para defender a liberdade de expressão. A academia ressaltou a corajosa luta nos países dos laureados e citou que a liberdade de expressão é uma pré-condição para a democracia e para uma paz duradoura. Os vencedores ajudaram a fundar os veículos de comunicação independentes em seus países e vão dividir o prêmio. Muratov é um dos fundadores de um jornal que já havia 6 jornalistas assassinados. E o blog Sandra Corre analisa com tempos sombrios. Nobel reconheceu o jornalismo raiz como instrumento da paz. 28%. Esse é o percentual de redução em custo de uma passagem aérea para Orlando, nos Estados Unidos. A cidade está entre os 10 destinos que foram mais procurados pelos brasileiros no final de setembro. Depois vem Madrid e Paris. E o que mostra o levantamento do buscador de viagens Kawak, a comparação é com os valores de 2019, no período pré-pandemia. A pesquisa aponta que com o avanço da vacinação e a suspensão da restrição à entrada de turistas estrangeiros em diversos países, aumentou a procura por viagens internacionais. Ainda assim, os preços médios para os lugares mais cobiçados caiu. Por outro lado, voos domésticos ficaram mais caros. Agora a próxima notícia é a respeito do apagão das redes sociais Facebook, WhatsApp e Instagram. Os três são sobre propriedades de Mark Zuckerberg, o principal fundador do Facebook, que depois comprou o WhatsApp e criou o Instagram. A notícia diz a seguinte: foram 6 horas de apagão. WhatsApp, Instagram e Facebook tiveram uma pane global e ficaram fora do ar na tarde desta segunda-feira.
numa das falhas mais prolongadas já enfrentaram por essas plataformas. A empresa de Mark Zuckerberg, que por sinal perdeu 6 bilhões no dia, bilhões pessoal, bilhões, não milhões, no dia deixou os postos de quarto mais rico do mundo. Postou mensagem por volta das 7h30 falando em retomada de atividades e pedindo desculpas. O blackout prejudicou trabalhadores e estudantes. Enquanto isso, no Twitter rolou uma invasão de memes zoando a concorrência. O próprio Twitter brincou com o fato de ser uma única rede social a permanecer de pé e aproveitou para debochar das rivais, que responderam com espírito esportivo sem ressentimentos aparentes, que também teve senso de humor e de oportunidade que o prolífico Marcelo Adnet, que compôs 3 sambas sobre o assunto. Mas afinal, o que aconteceu? Especialistas em internet cogitaram diversas possibilidades para a falha, mas a mais provável é relacionada a um erro de DNS. É como se o GPS do site não conseguiu encontrar a rota para levar usuários até a página. O DNS é a agenda de contatos da internet e ela que registra os números, ou seja, o endereço de IPs associados aos nomes dos domínios como globo.com. E essas foram notícias do Aconteceu no Mundo. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os telespectadores e se inscrevam em nosso canal, pois o nosso Tribuna do Ramate já está acabando. Mas antes de acabar, ainda vou apresentar um quadro de previsão do tempo. Por favor, pessoal, não esqueça de ativar o sininho e curtir. E tenha uma boa tarde, bom dia e uma boa noite. Até mais!